Outro assunto que a gente não pode deixar de comentar é sobre a guerra da Ucrânia, né? Quais são as últimas notícias sobre, em que pé que a gente está com isso? As últimas notícias é que, de acordo com o chanceler russo Lavrov, que inclusive estava visitando o Brasil nesses dias, engraçado que ele veio para o Brasil, para a Venezuela, para Cuba e para Nicarágua. Ele não foi para outros países. Ele disse num fórum na Índia e ele causou risadas da plateia, falando que a Rússia atacou a Ucrânia porque a Ucrânia atacou a Rússia. E todo mundo deu risada. Olha, a Ucrânia não vai perder a guerra. Porque se a Ucrânia tivesse que perder a guerra, ela já teria perdido. Uhum. O Ocidente está engajado em não deixar a Ucrânia perder o seu território, que é gigantesco. E a Rússia está sofrendo muitas baixas, não tem soldados, não tem armas. O supply chain que eles precisam ter para poder dar comida e armas e, enfim, munições e gasolina para as tropas é uma logística muito grande, porque é muito longe e é muito frio e é muito, enfim, você tem uma série de dificuldades que vão fazer a Rússia cada vez ficar mais mais cansada, né? Mais ferida em relação à guerra. Agora, a Rússia ainda é a Rússia. Eles têm armas nucleares, eles têm armas nucleares táticas, eles têm outros tipos de armamentos que são muito mais poderosos do que o exército da Ucrânia. Só que eles precisam de dinheiro e eles eventualmente vão precisar ter algum arranjo aonde eles consigam aí cansar talvez a Ucrânia e chegar num acordo com a Ucrânia. Não vai ter uma outra solução a não ser fazer um acordo entre os dois. E aí tem a questão, a entrada da China em tudo isso, né? Como a China está tendo um protagonismo em relação a isso. E assim, a China está tendo um protagonismo, ao mesmo tempo a China se preocupa com a sua economia. A China não quer ter sanções econômicas do mundo porque ela tem uma necessidade primeiro que ela tem uma preocupação, isso é uma coisa da China, de estabilidade política. E para ter estabilidade política, para ela poder ter os seus parceiros econômicos, porque ela tem um PIB de 14 trilhões de dólares. Então, é a segunda economia do mundo e ela quer estabilidade porque ela precisa disso, né? Porque ela tem 1,5 bilhão de pessoas. Então, para poder ter isso, ela, de uma certa forma, entende que guerra não é interessante para ela. Uhum. Então, não é interessante. Então, eu não vejo, a minha visão, eu não vejo um alinhamento ideológico pleno da China com a Rússia. Principalmente no que a Rússia está fazendo. Eu vejo um pragmatismo muito grande na China em relação à sua relação com a Rússia, no sentido de não concordar com o mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos. A Rússia e a China querem um mundo multipolar onde tem outros grandes poderes, superpowers, que também têm a sua influência e o seu domínio. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo a China dando armas para a Rússia lutar uma guerra na Ucrânia. Uhum. Porque se ela fizer isso, na minha opinião, eu acho que a China pode sofrer sanções que, eventualmente, mesmo que sejam ruins para o Ocidente, porque você sancionar a China, você está dando um tiro no pé. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a China ela sofre uma consequência. E como eles são pragmáticos, eles não estão bêbados de ideologia anti-Ucrânia ou anti-Ocidente, eventualmente isso pode levar a dissuadir a China a ter uma relação com a guerra de uma forma muito mais equilibrada e não necessariamente pró tudo que o Putin está fazendo. Uhum. Então, assim, pode demorar alguns anos ou pode demorar mais um... Assim, eu não acho que a guerra vai acabar no próximo ano. Mas também não acho que ela vai durar 10 anos. Ela já durou 1 ano. Ela pode durar mais 1, mais 2 anos. De uma intensidade muito baixa. Até se chegar um momento... E assim, muita coisa pode acontecer. Pode acontecer alguma revolução interna. O Putin pode morrer. Ele já não tem uma certa idade. Ele pode ser morto. Pode ter um golpe interno na Rússia. Muita coisa pode acontecer que a gente não tem como saber. Porque essa previsão é uma previsão... alguém imaginou que ia ter uma revolução no Egito, que a família Mubarak, que dominou o país por 40 anos, ia cair? Ninguém imaginou uma coisa dessa. Alguém imaginou que
os Estados Unidos iam sair do Afeganistão do jeito que saíram e o Talibã ia entrar em uma semana. Ninguém imaginou. Então, essas coisas, assim como na década de 30, ninguém imaginou que a Alemanha ia invadir a Polônia. E invadiu. Então, não tem como prever essas coisas. Agora, que a gente está vivendo uma ordem mundial diferente, a gente está. Eu acho que a gente não vai voltar a ter uma Rússia amiga e parceira, entre aspas, do jeito que a gente viu nos anos 2008, 2009, que o Medvedev visitou os Estados Unidos, enfim, você teve uma relação próxima, de uma aproximação russo-ocidente, e aí vai ter que... E eles se provocaram vários países europeus que não eram membros da OTAN de entrar para a OTAN por medo da Rússia. E a Rússia não vai atacar um país da OTAN, porque isso seria uma guerra com os Estados... Aí seria uma guerra mundial. Sim, sim. Né?